Olá, mentilhanos, sejam bem-vindos. Obrigado por estar mais aí do outro lado a ver esse conteúdo. Hoje é mais uma edição do Pega Visão, o conteúdo que é direcionado para si e para uma causa que é sua. Aqui tenho um convidado hoje, um grande convidado que eu muito admiro e que tem alguma intervenção no meu crescimento, fruto daquilo que eu sou e faço hoje. Então, se você ainda não segue, acompanhe depois da apresentação, a introdução, acompanhe esse meu convidado que vai fazer algum sentido na sua vida e seja bem-vindo ao Pega Visão. Hoje vamos falar sobre idealização de negócio. Você que não tem ou você que tem, esse é um conteúdo muito rico para partilharmos aqui e vai sair aqui grandes insights para você melhorar o seu negócio, para você melhorar a sua vida social, econômica e sobre empreendedorismo. Então, eu vou apresentar aqui o meu convidado, Yuri Kiala. Como está? Oba! Então. Olá, Cláudio. Olá, Cláudio. E olá a audiência, olá a todos vocês. Olá mesmo. Muito obrigado pelo convite, por eu poder estar aqui para então poder compartilhar convosco um pouco daquilo que tem sido a minha experiência e é um grande prazer e uma grande honra poder estar aqui. Nós é quem agradecemos à comunidade. Yuri, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e acredito que os mentilhanos estão tão orgulhosos e tão expectantes de mais conteúdo que poderemos descarregar aqui e sinta-se à vontade e nós, a comunidade, agradece. Mais uma vez, se você não segue Yuri Kiala, fique atento, siga as suas redes sociais e ele vai dar mais pormenores sobre isso. Vamos então hoje falar sobre idealização de negócio, que ele é uma pessoa fantástica sobre isso e nós aqui queremos aprender e vamos aprender com o Yuri. Yuri, fala um pouco sobre você para as pessoas conhecerem, os nossos membros conhecerem, porque isso vai estar dentro da nossa plataforma e as pessoas precisam entender por que nós estamos a trazer o Yuri aqui. Apresenta-se um pouco, fala quem é o Yuri Kiala. Muito bem, é sempre muito engraçado responder essa pergunta, porque eu gosto de responder ela de uma forma. Eu gosto de dizer quem eu sou. Eu sou um ser em ascensão, porém em contínua reconstrução do meu próprio ser. Socialmente falando, quem é o Yuri Kiala? Eu sou um jovem muito dinâmico, um jovem muito participativo, um jovem com propósito de levar o conhecimento ao nível de todos, porque eu acredito que quanto mais nós tivermos uma sociedade consciente, mais a gente vai conseguir desenvolver numa dinâmica que a gente realmente deseja. Trabalho como consultor e idealizador de negócio, também formador nas áreas de empreendedorismo e gestão. Mas falar sobre o que seria, diria que eu sou filho, sou primogênito dos meus pais e de forma sintética é isso. Alguém que ama o próximo e faz tudo o que pode para ajudar o próximo a chegar ao próximo nível. Boa. Yuri, vou fazer uma introdução porque nós o convidamos. Eu acredito e já me assistiu algumas vezes que eu solicitei, porque a nossa comunidade ela é muito mais para iniciantes e da base, porque a base é fundamental. Até no próprio crescimento, nós não tivemos uma base sólida em educação, acabamos por ser um indivíduo mal direcionado na sociedade e com dificuldade de inserção e de comunicação. Então nós queremos começar da base, trabalhar na base, porque a grande deficiência do fracasso dos negócios ou dos empreendedores é a exaustão de tentar e não dar certo. E isso é fruto da base. Então nós queremos trazer pessoas como tu que conseguem dar insights e conhecimentos à nossa comunidade, a essas pessoas que estão aí, que estão também na luta, logicamente como nós, mas muito mais abaixo por causa do fácil ou do acesso ao conhecimento, que ainda é pouco, mesmo a gente fazendo, mas ainda é pouco. Então, o teu contributo é neste sentido, sobre isso. Então, a idealização de negócio, né? O que é, na verdade? Muito bom. Bem. Ou vou ser mais simples, mais sólido, né? Eu tenho uma ideia, o que fazer com essa ideia, mas não tenho dinheiro, não tenho conexões, não tenho nada. O que eu tenho que fazer? Ok. Transforma essa ideia em uma atividade, porque hoje eu tenho dito para as pessoas que a ideia
mais do que as pessoas pensam, por ser um pensamento, por ser um fragmento neurológico, eu gosto de olhar as ideias hoje como um recurso. Se você tem uma ideia, lógico que você possui um recurso. Coloca esse recurso à sua disposição para que você consiga começar um negócio, para que você consiga prestar algum serviço que não deixa de ser um negócio, ou então produzir, construir, transformar um produto. Existem N formas, você só precisa ver essa sua ideia como um recurso, ok? Eu gosto de definir a ideia da seguinte maneira, gosto de ler, ideia é um recurso imaterial que nós usamos para a construção de propriedades. Propriedades essas que podem ser intelectuais, que podem ser artísticas e que podem ser também industrial. Então, uma ideia não é só uma ideia, é um recurso. Ok. E fruto disso, Yuri, eu falo isso porque eu tenho o seu livro, comprei o seu livro e ele tem o título. Pessoal, para quem ainda não tem, para procurar esse livro que vai ser muito, muito produtivo, não é? Para nós empreendedores. E o título do livro é E quando tudo que tenho nos bolsos são apenas ideias. Eu não sei quantas ideias eu tenho, né? E pronto, enfim. Mas eu acredito que a pessoa que está do outro lado também tem ideias. E uma das coisas ao longo do processo, a busca de alguma solução para a dificuldade que tinha, eu tinha várias ideias. Só que só ideias chegou numa altura que eu no entendimento que não valia a pena, não era o suficiente. E descobri algo que é muito comum ainda, não é? As ideias ficarem no cérebro, na mente. Eu acho que isso acaba por trazer uma obesidade cerebral e acabas por não fazer nada e só sugar a gordura. Então eu queria que desses aqui algumas dicas, né? Eu tenho uma ideia, pronto, eu vou transformar isso numa atividade, num negócio. Como começar a fazer isso? Porque às tantas eu posso me perder ao longo do caminho. A ideia pode se tornar tão vulgar que eu depois não sei fazer primeiro. Então queria que tocasse muito mais ao pormenor, mais didático, não é? Para tentarmos orientar os mentilhanos, né? que estão a ver esse conteúdo. Como começar? Eu tenho uma ideia, ok, agora como vou transformar isso numa atividade? Vou logo procurar ajuda? Vou escrever isso? Quais são os passos, né, primordiais para transformar essa ideia em algum negócio ou alguma atividade? Muito bem colocada. Essa tua questão vai remeter a ter que responder à pergunta que havia feito e depois tiveste que reformular e eu respondi simplesmente por ideia. Dali é que eu trago a vertente dizendo que nós precisamos partir pelo processo de idealização de negócio. O que é isso? Processo de idealização de negócio. Processo de idealização de negócio é um processo que eu tive que desenvolver para ajudar a mim mesmo. Por quê? Porque eu olhava fogo. Como é que eu vou sintetizar? Como é que eu vou facilitar as pessoas a começar o negócio? Para começar o negócio, o que é importante fazer? Quais são os passos? Eu fui muito para a internet e vi que todo mundo dava os mesmos conceitos. E eu vi fogo. Não faz sentido. Então eu sempre acreditei que tudo parte da ideia. Então, mas essa ideia não vem só assim do nada. Então por isso é que eu tive que desenvolver esse processo de idealização de negócio. O que é? Que é um processo que visa a identificar a ideia mais provável para se começar um negócio, tendo em conta 4 pilares que eu defino. Primeiro, a natureza do empreendedor, você é empreendedor como pessoa, ok? Depois, a natureza do negócio. A seguir, deves fazer análise das fontes que você vai usar para adquirir os recursos, ok? E no quarto pilar, que é a questão da análise do perfil empreendedor. Uma coisa é eu como pessoa e outra coisa é eu como empreendedor, que posso ser um gestor ou que posso ser o criativo. Então, esses são os passos que eu uso e oriento os meus mentorandos, os meus formandos, para conseguirem criar a ideia do negócio. Porque não basta só que você tenha uma ideia do negócio. É importante que você analise. Por exemplo, eu tenho um perfil que se adeque com essa ideia do negócio que eu tenho. Vou dar um exemplo. Eu não consumo bebidas alcoólicas. Nada contra quem faz isso. Não estou aqui a fazer uma publicidade. Mas eu geralmente tenho dificuldade em lidar com clientes depois de estarem alcoolizados. Porque sabemos que algumas pessoas depois de alguns copos, algumas tendem a ter algum comportamento desviante. Sim. E eu não me encaixo bem nisso.
Então, por mais que eu tenha uma ideia de começar um negócio para vender bebidas alcoólicas, eu já vou dar uma step. Eu tenho paciência para isso? Não, eu não tenho. Então, não basta só que você tenha ideia. É importante você analisar se a ideia de negócio você possui, vai de encontro com aquilo que são as suas crenças, com aquilo que são os seus valores, com aquilo que são os seus princípios e, acima de tudo, aquilo que é a tua natureza humana. Então, por isso que é importante que a gente analise esses princípios todos. Então, primeiro eu tenho que conhecer o meu perfil, quem eu sou, quais são os meus valores, quais são os princípios que eu conservo. Devo olhar para a ideia do negócio em si, por quê? Porque essa ideia do negócio sempre nos vai remeter a duas coisas. Os negócios só são feitos de duas vias. Ou você tem um serviço ou você tem um produto. Exato. Boa. Tocou num assunto, num aspecto muito importante, conhecer-se, né? Saber a sua essência comportamental. Não é se é dominante, se é fluente, se é... E isso ajudou também para mim e facilitou. Por quê? E quando tocou nesse assunto de eu escolher o negócio e deu o exemplo de não consumir, e acredito que vai recuar um pouco se lhe aparecer alguma ideia de vender ou comercializar bebidas alcoólicas. Isso induz muito dos comerciantes, muitas pessoas que querem começar e acham por ter habilidade de alguma coisa o suficiente para ter sucesso naquilo que faz. E isso é um erro, porque nós não nos conhecemos ou não fizemos uma autoanálise de que tipo de pessoa nós somos. Então, ter uma habilidade não significa que você terá sucesso. E às vezes as pessoas esquecem que começam o negócio, esquecem lá à frente. Tem o fator gestão, tem o fator paciência, tem o fator equilíbrio emocional, tem o fator gestão de pessoas. Então tem muita coisa que deve estar no processo. Então, é como, não é, essa pessoa, depois de idealizar, ok, eu tenho a minha ideia estruturada, eu vou transbordar isso num plano, num papel. É importante também as pessoas terem noção de como vai ser daqui para frente. Depois de eu ter isso idealizado, como vai ser daqui para frente. Tem algum conselho para quem está a começar? Ok, eu tenho uma ideia, eu vou ter uma empresa de construção civil, por exemplo. Ele escreveu aquilo, só a ideia é suficiente para começar a tocar para frente, a ter sucesso? Ou há algum outro segredo fora disso, na sua opinião? A ideia é sempre essencial, porque nada parte do nada, tudo parte de alguma coisa. E para tudo que foi inventado, alguém teve alguma ideia. Então a ideia é sim essencial. Por quê? Porque a ideia vai fluir como se fosse uma lâmpada, não é? E ajuda-nos a orientar para aquilo que a gente realmente quer. Okay? Então eu acredito muito que tudo tem que começar da ideia. Você tem que não só ter uma ideia, ter clareza na tua ideia. Porque há pessoas que têm ideia, mas depois também não têm consistência. Porque ele não tem clareza na própria ideia. Então é extremamente importante que você tenha clareza, tenha convicção de que de facto essa é a ideia que eu vou seguir, que eu vou implementar. Por quê? Por causa daquilo que nós falamos. Nem sempre o negócio é sobre aquilo que a gente sabe fazer de melhor. O negócio tem muito mais a ver com as outras pessoas do que propriamente conosco. Diz Simon Sinek, numa das suas emblemáticas citações que eu gosto muito e uso ela em quase todos os meus treinamentos: 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Logo, você não pode entender de negócio se você não conhece ou não entende de pessoas. Então, só ter essa ideia de que tenho talento não é suficiente. Por quê? Por causa da consistência, por causa da questão da gestão e de tudo aquilo que você falou. Então é importante que o empreendedor nutra-se de conhecimentos suficientes, quer seja teóricos ou práticos, que vão lhe permitir ter uma estabilidade emocional. Porque no mundo do negócio, você, se não adquire o mais rápido possível estabilidade emocional, você fica a beira, ok? Por causa das oscilações que o mercado apresenta. O mercado é instável. Se falarem daqui a pouco vão subir o IVA a 25% ou 50%, vamos reclamar muito. Mas quase ou nada vamos fazer, vai manter-se. É o que se fala muito, né, no processo, independentemente de qual for o plano, bem estruturado que for. Por isso falamos, só empreender não tem a ver com o aspecto ideia, finanças e não. Tem também a ver com o aspecto emocional.
Porque cada vez que veio a crise, a pandemia recentemente, foi um tiro, né, para muitos empresários, muitos empreendedores. E ser empreendedor em Angola, e eu acho que em algumas alteiras do mundo também é difícil. Em Angola é mais difícil ainda, né, porque fala-se, né, da fomentação, o financiamento, a economia, isso aí é uma conversa que nem dá para entrar, que não queremos entrar em política, mas a questão emocional é importante. Por quê? E precisa-se entender o processo. Não sei se... Comigo aconteceu um processo que já falei muitas vezes, já caí muitas vezes, mas quando tu entendes o processo, as quedas você entende como força, coragem, continua e avança. Então, o nosso mercado angolano é muito imediático, né? As pessoas querem investir e tirar agora, não ter investimento a longo prazo, nem a médio prazo. Querem o aqui e agora. Então, aprendi essa expressão com o Laí Ribeiro, o aqui e agora. Ele tem uma mentoria que no princípio eu acompanhava, acho que foi há 10 anos, se eu não estou enganado, atrás. Então, me remeteu a pensar isso. E precisamos reformular, né? Desaprender algumas coisas, porque a pedagogia, a academia peca com o nosso cérebro atropelando e fazendo-nos ficar numa caixa disso. Então, eu queria que tocasse um pouco nessa a parte espiritual, a parte emocional, não sendo necessariamente da parte da espiritualidade, mas a parte emocional, para tornar o processo mais soft, mais leve. Não é o facto de você falar que tens que desistir, não é o facto de você não conseguir vender que tem que desistir, mas é sempre contornar, tal como faz a água. Então, se tiveres alguma dica, algum insight, alguma inspiração para que as pessoas que estão nesse momento no processo, e muitos já querem desistir. Eu já pensei várias vezes, mas depois olhei para trás e já não dava. Então, é preciso passarmos um pouco da experiência, né? E eu acho que o Yuri pode nos dar 1, 2 dicas para que as pessoas ultrapassem esse momento, que desistir não é a solução é continuar ou contornar. Então ajuda-nos aqui com uma dica de como é que elas vão sair daí, porque tem pessoas que eu tenho um formando e agora, né, está mais comigo e falamos muito, que ele é gestor né, imagine. Ele já tem uma estrutura, já tem aquilo deve ter 7 quartos, aquilo é uma hospedaria. 7 quartos, tem uma piscina, mas ele quer desistir. Porque não há cliente. Para me apresentar. Entende? Então, apresenta, mas eu disse, olha, há quem não tem nada. Exatamente. Né? Há quem não tem nada, ainda só tem como livro, né? Só está no bolso as ideias. Então eu acho que a pessoa certa para dar mais um insight, e ele se calhar vai ver isso aí dentro da comunidade, para poder encorajar, né, esses guerreiros, esses mentilhanos, né, que estão aí também na luta. E nós precisamos sim, aquilo que soubemos partilhar. Muito bom. Olha, vou usar aqui um pouquinho de física. Quem conhece-me sabe que mesmo em alguma das minhas abordagens gosto de usar conceitos de ciência, misturar ciência. Com aquilo que eu faço. Então, eu vou te falar sobre física. Mas antes de eu chegar para a física, é importante que eu diga algo que é uma ferramenta que eu estou a introduzir no meu livro, que já está escrito na verdade, só estamos aí em já tem um tema? Já tem um tema. Visão estratégica de negócio. Saiba onde você está. Está mentilhando, definir... Fiquem atentos, né? Fiquem atentos, vamos aí comprar o livro. Prossiga então. Boas. Então, essa questão é importante que as pessoas tenham o que eu chamo ponte dos negócios. As pontes de negócios vão ser determinadas por 3 fatores. Nós olhamos o ponte tem sempre 2 pontos. Temos 2 pilares e temos as terras, ou tapete, que é a superfície que fica sobreposta a esses 2 pilares. Então, eu digo que para a ponte dos negócios, as pessoas precisam entender 2 coisas. Primeiro pilar, o quê? Por quê? E o segundo pilar, o quê? Quando você sabe por que você quer começar esse negócio e o que é que você quer conquistar com esse negócio, você suporta o processo. Exato. E é esteira. Basta que você fale num ou noutro aspecto, a ponte desmorona para os negócios. Então eu chamo isso a ponte dos negócios. Compreender
Por que eu empreendo? Por que eu quero começar esse negócio? O que é que eu quero conquistar com esse negócio? Isso vai sustentar o processo. E sustentar o processo é muito difícil. Por quê? Vou entrar em física. Tudo que existe no mundo tende ao estado inercial. Ou seja, tudo que existe tende a parar. Eu se pegar essa colher, aplicar uma força, ela vai movimentar-se até um certo ponto e vai parar. Por quê? Porque tudo tende à inércia. Existem forças dissipativas. Trazendo isso para o empreendedorismo, existem sempre circunstâncias que sempre vão estar contra o seu favor. Nós não precisamos olhar o empreendedorismo por ser uma coisa que tudo vai estar ao nosso favor. As causas naturais existem, que vão estar sempre contra o nosso favor. O que eu preciso é que você saiba por quê e o que você quer conquistar, para você superar essas barreiras. Então, quando você define por quê, vamos dar um exemplo. Você é um pai que deixou um filho em casa com fome, e você sabe que se você hoje não conseguir vender, aquela criança vai passar o 3º dia com fome, provavelmente pode dar um problema. Você não desiste do processo porque você sabe por que você não tem. E depois você fica com medo com o que pode acontecer se você não coisa. Meu filho vai morrer. Ok? Então, isso sustenta o processo. Então, é sobre isso que a gente precisa começar a trazer nos negócios. E olhar em negócio como pessoa, porque negócio é sobre pessoas, não é? Então nós precisamos humanizar, e quando a gente coloca questões como essa no negócio, eu acredito que independentemente das circunstâncias desfavoráveis, nós mantemos. Quem nunca pensou em desistir? Nós não somos os que nasceram no bercinho. Nós somos os que viemos de onde viemos e estamos humildade, aqui, né? E entendemos o que é isso. Entendemos? Então já pensamos em desistir várias vezes. Mas agora, para mim, o porquê que eu não tenho que desistir e o que é que eu quero conquistar é o que me mantém sempre estável. Boa, muito obrigado, Yuri. Estamos então aqui, daqui a pouco vamos terminar. Obrigado pelo seu contributo. Vamos tentar resumir aqui, não é, para ficar claro com os mentilhanos aí. Tem uma ideia, não é? É importante, é primordial. É o primeiro passo para você começar. Tenha uma ideia. Clarificada. Exatamente. Certo? Tenha bem clarificada. A forma de clarificar isso é escrever, transformar isso numa forma literária, né? Escrevendo, fazendo um plano de negócio, criando processo. Depois analisar, né, o seu interior, o seu comportamento, habilidades e competência para ver se você consegue dar sustentabilidade sozinho ou não, ou se precisa de ajuda, não é? O ponto a seguir, você precisa entender o porquê e depois para quê. Isso, exatamente, né? Dá para buscar. Então, mentilhanos, tem aqui insights. Você se tem uma ideia, ou até se você já está no processo de empreender, então reanalise. Você está nessa frustração do processo, desistir não é solução. Analisa o teu processo, analisa a tua ideia, analisa o teu negócio para que comeces a ver ou a ter resultados diferentes. Rastreie, acompanhe. E isso vai fazer uma diferença imensa na gestão do seu negócio. Só resta agradecer, Yuri. Para quem quer seguir, deixa aí as tuas redes sociais, contato, como encontrar o Yuri, quais são os seus produtos. Já disse aqui o livro do Yuri, né? E quando tudo que tenho nos bolsos são apenas ideias. Só ter ideias não funciona. É tipo, estás condenado, mas você está a ouvir tudo que está lá fora, né? Então, deixa aí os seus contactos para a nossa comunidade, para os mentilhanos, para poderem também seguir. Sei que vai contribuir muito para o desenvolvimento dessas pessoas. Bom, pessoal, eu, Yuri Kiala, com Q, ok? Porque embora seja Bakong, escrevesse com capa, mas o oficial é com Q. Yuri Kiala em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. E para as pessoas que gostam de tratar assim diretamente, podem puxar-me pelo WhatsApp, que é o 999 28 16 49. E eu estou aqui sempre aberto para poder ajudar, porque esse é o propósito. Acreditamos que quanto mais pessoas conscientes tiverem... Sigam, e nós vamos estar sempre aqui a fazer conteúdo e trazer pessoas maravilhosas para nos ajudar nesse processo. Até a próxima. Pega a visão, o caminho do sucesso para o empreendedor. Estamos juntos. Tchau, tchau.